Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago e nesse vídeo eu vou te explicar quais são as estratégias que eu tô usando na entrada no mercado de trabalho e no marketing digital. Eu sou psicólogo, eu tô começando nesse ano e eu quero explicar para vocês quais estratégias que eu vou usar, quais resultados tem dado e como que eu tô buscando novos pacientes, novas parcerias, novos trabalhos, como que eu tô olhando a curto, médio e longo prazo para essas questões e como que eu tô trabalhando nisso, quais são os meus objetivos e minhas metas, aonde que eu quero chegar e como que eu tô fazendo isso mesmo. Então, bora pro vídeo. Para que eu possa te explicar quais estratégias eu estou usando hoje, é importante que eu te dê um pouco de contexto, de onde que eu vim, quais eram os meus objetivos antes, o que eu estava fazendo. Então eu me formei em 2024, estou começando a trabalhar agora em 2025 e eu comecei a faculdade em 2020. Eu peguei os 3 primeiros períodos de pandemia, então, para minha sorte, foram os primeiros porque eu não tinha tanta prática, na verdade era só teoria. O meu curso, que é psicologia, é um curso muito teórico. Além disso, eram matérias que eram mais de introdução, acho que toda faculdade é assim, e eram matérias que elas tinham, de certa forma, menos importância. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, principalmente com o que eu trabalho hoje. Todas as coisas que eu trabalho hoje eu vi praticamente no final do curso, então não foi tanto um problema para mim a pandemia, porque eu continuei estudando, era uma coisa que eu gostava muito. Mas é claro, a pandemia traria alguns prejuízos, mas dos males o pior, na minha concepção. Além disso, desde 2020 eu trabalho com minha irmã. Minha irmã ela é tatuadora, não tem nada a ver com psicologia, mas essa foi uma decisão muito importante que eu tomei quando eu estava frente a 2 opções. Primeira opção é, eu virava CLT, trabalhava no emprego comum, ganhava meu salário mínimo e estudaria de noite. Eu teria pouco tempo para estudar porque eu teria que estar trabalhando, né? Mas eu conseguiria conciliar as duas coisas. E a segunda opção era, eu abdicaria desse salário mínimo, ganharia bem menos, mas eu teria tempo e flexibilidade para que eu pudesse mudar algumas coisas nos meus horários, para que eu pudesse ir para a faculdade mesmo em momentos que eu tivesse que estar trabalhando, para que eu estudasse durante o trabalho, caso eu precisasse faltar algum dia por conta de um trabalho, alguma atividade da faculdade. Inclusive eu tive que fazer isso quando eu estava escrevendo meu TCC, por exemplo. Então essa flexibilidade, ela foi muito importante. E ter esse tempo também extra para que eu pudesse me dedicar aos estudos o máximo possível foi muito bom para mim. E com isso veio um problema, que é a falta de dinheiro, né? Tiveram meses que eu sobrevivi com pouquíssimo dinheiro, tipo 600, 700 reais, mas eu também tenho o privilégio de que eu não preciso pagar contas de casa, luz, internet, comida, essas coisas, né? Porque eu moro com os meus pais ainda. Eu não recebo outras coisas, mas só de não ter vários gastos fixos já é uma coisa muito boa para mim, porque eu conseguia controlar esse dinheiro com mais facilidade. E eu conseguia ter bastante tempo para que eu pudesse estudar e me profissionalizar. E isso foi um ponto extremamente importante. Isso não significa que as coisas foram fáceis, né? Tem muito tempo que eu leio todos os dias, tem muito tempo que eu estudo todos os dias, que eu busco mais conhecimento. Eu faço pós-graduação e eu comecei a pós-graduação enquanto eu estava na faculdade, enquanto eu tinha que fazer meu TCC, então foi muito corrido, eu tinha muitas coisas para fazer, eu ainda tenho muitas coisas para fazer, mas não precisando trabalhar para sobreviver de fato e trabalhando ali de certa forma o mínimo para que eu conseguisse comprar algumas coisas que eu precisava foi muito importante. E essa questão do tempo e do salário também me deu uma outra vantagem, que eu conseguia me adaptar bastante a ter pouco dinheiro. Então eu não gastava muito, eu consigo me controlar bastante com essa questão de gastos. E uma outra vantagem, na minha opinião, é que eu consegui desenvolver ali a capacidade de sobreviver, de passar os meses, de passar um tempo sem bastante dinheiro, sem dinheiro na verdade. Então eu só tinha dinheiro realmente pro mínimo e o resto eu ia fazendo como dava. Então eu consegui criar bastante resiliência com isso e fazer mesmo em situações que não eram muito fáceis, né? Então, eu consigo me virar com pouco dinheiro, ou seja, durante grande parte da faculdade eu realmente consegui me profissionalizar. Na minha opinião, isso foi muito importante. Hoje eu realmente acho que eu tô pronto para o mercado de trabalho. Eu conheço vários outros psicólogos, eu já escutei a história de vários outros psicólogos, de coisas que deveriam ser simples, de coisas que deveriam ser básicas e muitos não fazem. Eu acho que todo mundo já escutou alguém falar de um psicólogo que não deu certo. Na verdade, acho que é mais fácil você encontrar pessoas que falaram que foi num psicólogo e não foi muito bom do que você ir encontrar uma pessoa que fala, caralho, meu psicólogo é muito bom. Ele é um excelente profissional. Então, por conta disso, é claro, existem muitos profissionais bons no mercado de trabalho, mas colocando na maioria das pessoas ali que sai da graduação, né, com o que podem, com o que conseguiram fazer, eu acho que eu consegui fazer bastante, eu acho que eu consegui estudar bastante e me profissionalizar bastante. Isso reflete também nos resultados das pessoas que eu atendo, né? Então,
Existem muitas coisas, muitos exemplos que eu tenho que reforçam esse pensamento. E agora, antes de entrar nas redes sociais, eu quero explicar um pouco sobre o trabalho de psicologia que eu estou agregando, que eu estou fazendo, para que vocês entendam quais as coisas que eu estou fazendo e o porquê das coisas que eu estou fazendo nas redes sociais. Então é importante eu explicar sobre psicologia também antes. Um ponto muito importante é que uma das coisas mais importantes para os bons resultados dentro da terapia é o vínculo terapêutico, é o vínculo que o paciente tem com o profissional. Então, uma coisa muito importante que ajuda muito na psicoterapia é justamente esse vínculo, esse contato. A relação entre um psicólogo e um paciente, ela é extremamente específica. Na verdade, ela é única mesmo. Você tem relação com várias pessoas, você tem relação com amigos que é diferente da relação que você tem com sua mãe ou com seu pai, por exemplo. A maneira como você trata um irmão ou irmã é diferente de você trata um vô, uma avó. Então, cada relação é específica, ela cumpre uma função, ela cumpre um papel. O que eu quero dizer? É uma relação extremamente específica. É só você com o seu psicólogo mesmo. E essa relação ela tem que ser de parceria, tem que ser de colaboração, mas também tem que ser de identificação. Por isso, esse é o primeiro ponto da questão do meu público-alvo. Apesar de atender homens e mulheres, meu público-alvo ele é majoritariamente masculino, porque isso é um ponto também da psicologia. Geralmente, mulheres preferem mulheres e homens preferem terapeutas homens. Então, esse é um ponto que a gente tem que lembrar e o meu público-alvo ele é majoritariamente homens. Mas o meu objetivo principal é trabalhar com jovens adultos. É a galera que eu vou tentar puxar e captar nessa produção de conteúdo, nessa identificação que eu falei. Além disso, um outro ponto importante. Eu atuo com terapia cognitivo-comportamental. O que isso significa? Existem várias abordagens, várias maneiras de um psicólogo trabalhar. Só que a maneira que eu atuo, ela também é um pouco mercadológica, eu não vou mentir para vocês. Então, por exemplo, uma questão muito clássica é que as pessoas elas têm receio de ir pro psicólogo, que elas vão ficar falando. E aí, para onde isso vai? Aonde que isso vai gerar resultado? E na terapia cognitivo-comportamental não é dessa maneira. A gente tem objetivos bem estabelecidos. Todas as sessões elas têm um propósito. Isso é conversado com o paciente para que a pessoa saiba exatamente o que ela está trabalhando, onde que ela está e qual que é o lugar que ela tem que chegar. Existem objetivos, a gente procura o processo de alta mesmo, que é o paciente ficar bem e ficar melhor para que ele se torne seu próprio terapeuta. Ou seja, nos momentos difíceis, ele mesmo consiga trabalhar suas próprias questões com aquilo que é ensinado durante a terapia. Além disso, nós também temos um trabalho que é voltado também para efetividade, mas sempre priorizando a questão humana também. A gente não quer sair correndo com os processos, mas aqui a gente quer melhorar as coisas que têm causado mais sofrimento e prejuízo na vida desse paciente de uma maneira um pouco mais rápida. Porque eu entendo que se você está em uma floresta que está pegando fogo, é mais fácil que eu pegue você, tire você da floresta, te ajude e depois a gente vai apagar o fogo e entender de onde que esse fogo veio. Então é exatamente isso que a gente faz. Primeiro a gente te resgata, vê o que está acontecendo, melhora suas crises, melhora suas coisas que estão causando realmente o sofrimento, e aí depois disso, depois que você está mais tranquilo, que você está lidando mais com as suas emoções, aí a gente vai ver de onde que vem, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode mudar. Então o processo ele basicamente assim. Além disso, uma coisa muito importante é que existem técnicas e métodos que a gente pega, os aprendizados da terapia a gente leva para fora da terapia. Então a gente acaba colocando esse processo de uma maneira mais presente na vida cotidiana da pessoa, no dia a dia mesmo. Isso faz com que as coisas que ela precisa mudar se tornem mais palpáveis, ela perceba mais e a mudança seja mais rápida. Por que eu digo que isso tem um papel mercadológico? Porque, é claro, isso é pensando na melhora do paciente, a gente quer que essa pessoa melhore. Mas é claro que se a pessoa está melhorando, ela vai perceber que aquele profissional é um bom profissional, que está fazendo sentido, que ela está gastando o dinheiro dela bem, e que ela vai continuar fazendo isso e vai também falar para as outras pessoas, olha, eu fiz terapia com essa pessoa e funciona. Então tem o ponto que é, principalmente, vamos melhorar a vida desse paciente? Tem, mas também tem um ponto, olha, significa que tá dando certo, é efetivo, é bom, então esse cara vai receber mais paciente, vai receber mais indicação. Um outro ponto sobre a psicologia que eu tenho que explicar para vocês é que o Conselho Federal, ele é meio chato. Muitas coisas eu não posso usar como marketing. Além disso, eu não sei como funcionam as outras áreas, mas pelo menos em psicologia, o Conselho Federal, ele é um pouco incisivo e muita coisa que a gente poderia usar de marketing é proibido pelo Conselho. Então, existe uma limitação muito grande em como que eu vou buscar pacientes, como que eu vou buscar essas pessoas para minha clínica mesmo, para os meus atendimentos. E agora, por conta disso, eu vou falar um pouco dos serviços que eu ofereço para que vocês entendam onde que esse conselho é um problema e como que isso se relaciona com o Instagram, com o TikTok e com o YouTube, que é a parte do marketing digital. O meu serviço, ele é um serviço que é online, então eu posso atender as pessoas aonde elas estiverem e aonde eu estiver. Isso é muito bom porque eu moro em uma cidade pequena e o valor das coisas aqui é um pouco mais baixo comparado aos grandes centros, comparado às cidades maiores, mais turísticas e consequentemente mais caras.
Então, na maioria das cidades grandes, uma terapia ali na média, mais ou menos R$150, R$130. Existem cidades com uma terapia média R$180. Já aqui na minha cidade, a terapia barata é mais ou menos uns R$90, R$80. Então, eu consigo cobrar um valor que é um pouco mais caro do que essas terapias aqui da minha cidade, mas eu também consigo cobrar um valor mais barato do que os grandes centros. Então eu não posso falar o valor que eu cobro, justamente por conta dessa questão do conselho, ele não permite que os psicólogos falem o valor que eles cobram abertamente, assim, o paciente tem que procurar o psicólogo primeiro. Então, se você tem interesse em psicoterapia, você pode me mandar uma mensagem aqui. E se você tem interesse em saber esse valor, você pode me mandar uma mensagem nos links que estão aqui na descrição. Mas é mais barato do que os grandes centros e é um pouco mais caro do que a cidade que eu moro. Além disso, todas essas questões que eu vou explicar para vocês, elas são estratégicas. Tudo isso foi pensado e tudo isso foi avaliado. Então, ter uma estratégia para você começar é uma coisa extremamente importante. E com isso envolve planejamento, organização e uma observação também de curto, médio e longo prazo. Então, eu não posso falar o valor do meu serviço para você, mas essa é uma maneira estratégica de me colocar no mercado. Então, essa questão do valor é uma vantagem para muitas das coisas que eu trago para os pacientes, que eu vou explicar agora para vocês. Uma das primeiras coisas é que muitas vezes a pessoa, quando ela vai começar a terapia, ela tem muitas inseguranças, ela tem receio, ela não sabe como funciona o trabalho do psicólogo. A maioria das pessoas não sabe mesmo como é na prática ali dentro da terapia. Então as pessoas elas acabam ficando com um pouco de receio, com um pouco de vergonha, sem saber muito o que vai acontecer. Por isso, quando o paciente ele fecha comigo, ele tem acesso a material de primeiras sessões, um acesso de suporte que fala o que essa pessoa precisa, qual lugar que essa pessoa precisa estar, algumas dicas, algumas sugestões, o que ela precisa levar para essa primeira sessão de terapia, justamente para ajudar nisso. Então eu já dou um amparo maior para as pessoas que querem fechar comigo. Isso é um primeiro ponto muito importante. E a pessoa está buscando inclusive um acolhimento, né? Então, além disso, um outro serviço é que cada pessoa, ela passa por uma coisa diferente, ela aprende uma coisa diferente, ela conhece pessoas diferentes. Então cada pessoa é extremamente individual. Então, como eu disse, existem alguns métodos que a gente pega o que é trabalhado dentro dessa terapia e leva para o cotidiano da vida da pessoa, para o dia a dia dela mesmo. E uma maneira de fazer isso são com materiais, que são os planos de ação que a gente chama. São maneiras da pessoa treinar o que ela está aprendendo na terapia. Então eu faço um material individualizado, específico para aquele paciente, para aquela situação, com design bonitinho, organizado para que ele consiga arrumar as coisas. Então essa questão dos materiais personalizados, eles também são muito importantes e são uma maneira também de individualizar esse processo que realmente é o único para cada pessoa mesmo. Uma outra coisa que também ajuda a validar todo esse processo é que a abordagem que eu utilizo, ela tem validação científica. Isso é um ponto muito importante. A validação científica, ela mostra não só que aquilo lá realmente funciona, que existem muitas pesquisas sobre aquilo, mas também mostra que tem sido atualizado, porque ciência é movimento. A gente responde dúvidas para gerar novas perguntas e entender mais sobre as coisas. Ela está sempre se movimentando e sempre buscando mais. E psicologia não é diferente. Psicologia é uma ciência, justamente essa que é baseada realmente em evidências científicas. Então, isso é um ponto muito importante que mostra que o trabalho ele é completamente atualizado realmente com o que tem de evidências e que ele realmente funciona. Então, você entende que isso também entra em marketing? E o último ponto que eu quero trazer sobre essa parte de psicologia é que, lembra que eu falei sobre o Conselho Federal não permitir que a gente faça um marketing muito ativo? Pois é. Uma coisa também que os pacientes que fecham comigo, eles têm garantia é uma sessão de revisão. Então, quando é mais ou menos a 8ª, 10ª sessão, 12ª sessão, existe uma sessão em que a gente volta, conversa com esse paciente e entende todas as coisas que mudaram, as coisas que melhoraram, as coisas que ele aprendeu. Só que isso, de certa forma, se eu fosse vender isso como marketing, seria garantir resultados. Eu não posso fazer isso, eu não posso garantir que o paciente vai melhorar, principalmente porque parte da melhora do paciente é de responsabilidade dele também. Então a gente não pode simplesmente falar, não, você vai com certeza melhorar. Mas se existe uma sessão de revisão que mostram as mudanças, dá a entender que essa melhora, ela também é um objetivo muito claro. Então, isso entra também no marketing, mas não de maneira descarada ou como se eu estivesse vendendo para a pessoa diretamente. Então, para esse começo, a estratégia que eu estou fazendo para vender essa psicoterapia de uma maneira mais fácil é gerar essa identificação. Também, eu usar uma linguagem mais fácil, né, de mais fácil acesso, uma linguagem menos formal, também é para gerar essa identificação, que é um ponto muito importante, e também porque eu acho que eu explico bem as coisas dessa maneira. São esses serviços que eu garanto para a pessoa, né, que busca a terapia comigo, e como que isso se relaciona agora com as redes sociais, né, com o marketing digital. Então, vamos falar sobre redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok. O primeiro que eu vou falar é o Instagram, que é onde eu tenho mais alcance, é onde tem mais pessoas me seguindo e vendo meu trabalho. O Instagram tem a questão de ser, né, os vídeos curtos, você tem que captar essa pessoa que está olhando o seu reel ou o seu conteúdo de uma maneira muito rápida, então
tem, né, as estruturas dos vídeos, os ganchos, o desenvolvimento, como que você transfere essa pessoa para o seu produto mesmo, né? Como você faz com que essa pessoa que está visualizando se torne um comprador ou, enfim, um paciente, né, no meu caso. Então eu tento criar conteúdos que sejam de fácil acesso para as pessoas entenderem realmente o que eu tô falando, sobre coisas que geralmente são temas de terapia ou que é fácil das pessoas se identificarem. Por exemplo, os problemas mais comuns de terapia hoje em dia são 4, são relacionamento, ansiedade, depressão e trabalho, coisas relacionadas a trabalho. Então, falar sobre essas coisas tem uma chance maior de gerar interesse dessas pessoas, né? E para psicologia é muito importante, porque essas são coisas que podem gerar muitos problemas e prejuízos na vida dessa pessoa. A solução é justamente a terapia, que é o meu trabalho. Outro ponto também é que eu falo sobre transtornos mentais. E os transtornos mentais são uma parte mais séria e que puxa mais a atenção da pessoa. Tanto que muito do marketing voltado para psicologia é sobre questões neurológicas, psicológicas e psicopatológicas. Por exemplo, o livro da famosa psiquiatra Crianças Psicopatas. Isso é um nome completamente para vender, nem é possível que uma criança seja psicopata. Enfim, isso não é tema para esse vídeo, eu posso falar em outro vídeo. Mas entende como a questão do transtorno mental é uma forma fácil também de vender? Só que é um perigo porque transtorno mental é uma coisa muito séria e não pode ser simplesmente vendido à torta e à direita. É uma coisa muito séria e que, na verdade, tem até atrapalhado um pouco a psicologia. Então, a maneira com que eu coloco isso, ela é muito estratégica também, é muito pensada. E porque eu também tô fazendo pós-graduação nessa área, então eu tenho propriedade para falar, né? Bastante conhecimento para falar sobre essa questão também. Eu também tenho gravado os conteúdos do Instagram, de preferência com a câmera e com o microfone, não no celular, porque o meu celular é um iPhone 8 Plus. Não é muito bom, ele é meio antiguinho, né? Só que o microfone e a câmera, eles são excelentes. E, inclusive, esse é um ponto também para a questão do YouTube e dos atendimentos, que o contato que eu tenho com o paciente e com as pessoas que estão vendo o canal, né, como, por exemplo, vocês, é a câmera ali e o microfone aqui. E eu preciso de bastante qualidade, principalmente no microfone. Então, esse é um ponto muito importante. O visual e o auditivo é exatamente o contato que eu tenho com as pessoas que estão comprando meu produto, que estão comprando meu serviço, ou que possivelmente podem comprar meu serviço. Por isso que eu pensei que essas são prioridades que elas têm que ser o melhor possível. E é onde eu priorizei gastar a maior parte. É nisso aqui. Eu tenho usado os stories de uma maneira um pouco mais interativa, então são com perguntas. A maioria das perguntas sou eu que faço mesmo, mas tem algumas que as pessoas já estão fazendo, que é muito bom. E é um parâmetro, na minha opinião, né? Ver ali as perguntas que as pessoas estão fazendo, para eu ir deixando de fazer para que esse material ele se torne um pouco mais orgânico mesmo, né? Não necessariamente eu tentando vender, mas o que as pessoas estão procurando. Eu também estou tentando tornar os stories um pouco mais interativos, então algumas enquetes, essas coisas assim, facilitam bastante esse processo. Só que não é sempre que tem adesão do público, né? A maneira que eu tô produzindo os Reels é também entendendo o que as pessoas mais estão buscando, o que as pessoas têm mais pesquisado. Tem um site, eu não lembro exatamente o nome, mas você coloca, ele mostra quais são as principais pesquisas de determinada área. Então eu também tenho utilizado um pouco disso para saber mais ou menos o que pode viralizar mais, enfim. As edições eu tô aprendendo agora, eu tô aprendendo a editar justamente com os vídeos aqui do YouTube e com os vídeos curtos lá das outras redes sociais. Então isso tem sido um processo muito da hora mesmo, bem interessante, e eu tô gostando bastante. Eu acho que eu tô aprendendo bem. E uma outra coisa, eu também aproveito muito conteúdo. Então eu faço perguntas na caixinha de perguntas do Instagram pros stories. Eu gravo com a câmera e com o microfone, eu edito eles, eu posto primeiro nos stories. Depois eu posto no YouTube como shorts, posto no TikTok também. E depois de 1 ou 2 semanas, eu acabo postando como Reel também no Instagram, né? Justamente para poder aproveitar o máximo possível daquele conteúdo. Sobre o YouTube, aqui é onde eu quero que seja o lugar mais de contato entre a gente, um contato mais direto. Então, aqui eu não vou necessariamente, apesar de fazer vídeos sobre psicologia, que é a prioridade, vou falar sobre saúde mental aqui e vou ensinar muitas coisas para vocês, eu também quero mostrar muito o meu lado, sabe? Mostrar quem que eu sou, quais são as coisas que eu gosto. Então, eu vou fazer todos esses vídeos, todos relacionados. Então eu vou falar sobre psicologia, mas eu vou falar sobre psicologia fazendo uma coisa que eu gosto, mostrando uma coisa que eu gosto. Inclusive o vídeo do setup é um exemplo disso. Eu só mostrei meu computador, que não tem muito a ver com psicologia, mas foi uma oportunidade para eu falar sobre começos, para eu falar para apresentar para vocês e também para tentar chamar um pouco da atenção do público. Então, esse é um ponto muito importante. Que aqui eu quero ter esse contato mais como uma comunidade, falar de uma maneira mais tranquila com vocês e mais direta. E sendo principalmente eu mesmo. Então, por exemplo, eu também tô gravando um vídeo sobre rotina, que vai sair logo no canal, e eu vou mostrar minha rotina mesmo, as coisas que eu tenho feito. E isso, né, é um vídeo completamente pessoal, as coisas que eu tô fazendo, o que eu gosto de fazer e como que eu vou relacionar isso com psicologia. Então esse é o foco aqui do YouTube. É uma coisa um pouco mais direta, na verdade.
E o TikTok, eu confesso que eu tô sendo um pouco displicente com o TikTok, eu não tô me importando tanto com o TikTok. O que eu tenho postado lá, eu basicamente tô aproveitando de outras redes sociais. Eu acho o TikTok meio várzea, mas ele é muito bom justamente porque é uma rede social que tem muito acesso, né, que entrega muito fácil. Então eu preciso começar a estruturar um conteúdo mais específico, né, para o TikTok, para tentar vender mais lá. Só que eu acho que lá das redes sociais que eu tenho trabalhado, lá é a que eu menos tô focando, é a que eu menos tô pensando. Então eu vou para as outras, vou focar nas outras e em algum momento eu vou, né, dar essa atenção mais pro TikTok. Então os pontos que eu acho importante trazer para vocês é conteúdo que gera identificação no público de vocês, tentar buscar uma qualidade boa, mas também entender que, né, a gente começa com o que tem, a gente faz com o que tem e é isso mesmo. A gente às vezes não tem muito tempo, a gente às vezes não tem muito recurso, mas a gente precisa começar de algum lugar. Um outro ponto também. Eu não tô com tanta pressa. Apesar de ser uma coisa importante, apesar de ser o meu trabalho, como eu disse, eu consigo sobreviver o mês assim, gastando pouco. Então não tô com tanta pressa. Eu tô aprendendo as coisas com bastante vontade, com bastante disciplina também, é um ponto importante a trazer. Mas eu não tô querendo atropelar tudo, porque eu tenho feito bastante coisa. Minha rotina, ela é um pouco corrida ainda assim, mas tem dado certo. Eu acho que... E aceitar como que é o processo e como que a velocidade das coisas é um ponto extremamente necessário para que a gente consiga passar por esses momentos com uma saúde mental mais interessante, né? Sem se adoecer tanto, sem se ferrar tanto, sem ferrar tanto a cabeça, realmente. Então, eu tenho passado por esse processo de uma maneira saudável, de uma maneira prazerosa. Eu sei os lugares que eu quero chegar, isso é importante, você ter os seus objetivos. Por trás dos objetivos tem os nossos valores, eu sei completamente quais são os meus valores, o que é importante para mim, o que é inegociável. Eu estou levando o que eu tô aprendendo agora para esses lugares. Esses são os meus objetivos, eu vislumbro eles e eu tenho também, né, todos os motivos do mundo para fazer o que eu tô fazendo hoje para chegar nesses lugares. Então, é importante saber onde você tá hoje, é importante saber o que você trilhou, o que você já fez, é importante ver os seus progressos, não simplesmente ficar preso no futuro, veja o progresso que você tem feito, veja os pequenos passos, porque todos eles são importantes para que a gente chegue no lugar que a gente quer chegar. Então, esse é o vídeo das estratégias que eu quis dizer. Ele é um vídeo um pouco diferente, um pouco também pessoal, mas eu acho interessante porque eu vejo que tá tendo uma grande quantidade de pessoas que tá entrando nas redes sociais, que tá entrando aqui no YouTube principalmente, começando seus canais, vendendo alguma coisa, e eu acho que a gente consegue se ajudar bastante. Vocês entendendo quais são as métricas e o que eu tô utilizando, o que eu tô pensando, talvez te ajude também a desenvolver mais o seu trabalho e a tornar as coisas mais fáceis. Então esse foi o vídeo. Se esse conteúdo agregou alguma coisa na sua vida, no seu trabalho, eu peço que você se inscreva, eu peço que você deixe o seu like. Alguma sugestão, já deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e responder todos também. E a gente se vê na próxima. Até mais.